Olá meus amigos, seja bem-vindo ao canal Sua Bíblia. Nesse canal nós estudamos os temas mais simples e os mais difíceis de entender das Escrituras Sagradas. Aqui estamos fazendo uma série do livro de Daniel, todos os capítulos do livro de Daniel de uma forma bem ilustrada para facilitar o aprendizado. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, não esqueça, ative o sininho para o YouTube te informar dos novos vídeos que estarei postando. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje, né? Vamos continuar examinando aí o capítulo 8, a partir do versículo 11 ao 12, que a gente estava já estudando, né? A gente viu aqui, ó, no capítulo 8, versículo 8, olha só o que diz aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, vou dar uma olhadinha aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó, o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-lhes o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. É isso que a gente vai examinar, né, a partir de agora. E antes a gente vai fazer só uma breve recapitulação do que a gente estudou anteriormente para a gente entender melhor os próximos versículos ali na frente, ó. Então aqui a gente falando sobre os dois animais, né? A gente estava falando sobre os dois animais, o bode e o carneiro. O bode representando a Grécia, que a gente viu com muitos detalhes, 4 chifres representando os 4 principais generais. O leopardo também falando sobre a Grécia, que tinha 4 cabeças, né? A gente já observou isso aí bem detalhadamente. E aqui a gente começou a examinar sobre a parte do chifre pequeno. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então a gente já identificou mais uma vez, esse chifre está se repetindo mais uma vez. Se você observar, a gente já viu esse chifre pequeno agindo aqui no capítulo 7. Né? A gente viu com detalhes aqui, ó, falando do quarto animal, que o quarto animal tinha 10 chifres, né? Estando eu a observar os chifres, e eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E a gente já examinou a fundo, né, no capítulo, quando a gente estava no capítulo 7, a gente já identificou que aqueles chifres são o poder papal, né? São os papas, naquela época ali, representando os papas. E o quarto animal representando o Império Romano, que a gente já examinou isso a fundo. Aí quando a gente chegou aqui no capítulo 8, versículo 9, e identificou esse chifre pequeno, a gente observou com os detalhes do versículo 10 que a mesma forma de engano desse chifre pequeno foi o mesmo que aconteceu com Lúcifer quando estava no céu, né? Com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas, e quando a gente pesquisa a palavra cauda, significa falso profeta, lá em Isaías 9, versículo 5, ou seja, com seu falso ensinamento, com sua falsa forma de mostrar para os anjos lá no céu alguma coisa, alguma doutrina que ele estava ensinando lá. O que acontece? Ele, com seu falso ensinamento, expulsou de lá, né? Foram expulsos de lá a terça parte dos anjos juntamente com eles. E a gente viu vários detalhes aqui. Parece que como se o texto estivesse falando também da situação de Lúcifer lá no céu, a forma que ele enganou os anjos. Esse chifre pequeno também, representando Roma, né, representar o poder papal, também começou a enganar dentro do cristianismo, que é isso que a gente vai ver com mais detalhes aqui agora, ó. A gente parou aqui no versículo 11, que diz assim, ó, capítulo 8, versículo 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, falando daquele chifre pequeno representado pelo poder papal, né, pelo poder romano, poder papal. E o que acontece? Se engrandeceu, poder papal se engrandeceu até o príncipe do exército. A gente já identificou que esse príncipe do exército é o próprio Jesus Cristo, né? Dele, aquele chifre pequeno, né, representando o poder romano, o poder religioso romano, dele tirou o sacrifício diário de Jesus Cristo, né? E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Olha só os detalhes. Agora vamos examinar, já que a profecia está falando sobre o santuário, né, falando sobre o santuário,
e tirou o sacrifício diário. Vamos entender como que funcionava o sacrifício diariamente lá no santuário, para a gente entender melhor o porquê que o chifre pequeno chegou até o príncipe e tirou, né, dele o sacrifício diário. Vamos lá. Em Êxodo capítulo 29, versículo 38 e 39. Vamos dar uma olhadinha. Então estamos aqui no livro de Êxodo capítulo 29, versículo 38 e 39. Olha só o que ele diz aqui, ó. Isso acontecia diariamente lá no santuário, ó. Isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã e o outro ao pôr do sol. Preste atenção como que funcionava diariamente, né, lá no santuário. 2 cordeiros eram sacrificados todos os dias, um pela manhã e outro ao pôr do sol. Quando a gente vai lá no livro de João, capítulo 1, versículo 9, olha só o que fala sobre o Cordeiro de Deus, ó. Aqui estamos no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Olha só o que diz aqui, ó. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles 2 cordeirinhos que eram sacrificados todos os dias era símbolo de que um dia viria Jesus, né? Os cordeirinhos eram símbolo de Jesus, que um dia viria para morrer no lugar da humanidade. Então a gente viu claramente aqui, né, o que acontecia diariamente no santuário, e o símbolo daquele animal que era levado todos os dias, 2 vezes ao dia, era símbolo de Jesus Cristo. Agora presta atenção agora no detalhe. Se aquele cordeiro era símbolo de Jesus, a pessoa que cometia o pecado, ela levava o cordeiro, mostrava ali, levava o cordeiro para o sacerdote, ele confessava os seus pecados ao sacerdote, o sacerdote levava o sangue do animal lá para dentro do santuário. Esse aqui é o sumo sacerdote. Esses são os sacerdotes, certo? O pecador levava o animal, apresentava diante do sacerdote, o sacerdote pegava o sangue desse animal, levava para dentro do santuário, né? Aspergia o sangue lá no véu do santuário, e assim fazia a intercessão pelo pecador, certo? Agora, quando a gente vai aqui no Novo Testamento, fala que agora nós temos um sumo sacerdote. E nós temos um mediador, né, entre Deus, né, e o homem. Presta atenção. Mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Aqui estamos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Diz assim, ó: Porquanto há um só Deus e um só mediador. Um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Presta atenção. Cristo é o nosso mediador entre Deus e os seres humanos, certo? Então, nós temos um sumo sacerdote, que a Bíblia vai apresentar aqui agora, ó. A gente vai em Hebreus 2,17. Olha só, Hebreus capítulo 7, né, versículo 17, que diz assim, ó: Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui se referindo a Jesus Cristo. Mas vamos em mais um versículo aí, ó. No capítulo 3, versículo 1, né, de Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Olha só o que diz aqui, ó. Que diz assim, ó: Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E assim a gente tem outros versículos que falam que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ou seja, não precisa mais o pecador arrependido fazer sacrifício de animais, porque isso chegou até Cristo, né? Cristo fez o sacrifício maior. Todos esses animais apontavam para Jesus Cristo. Agora, depois que Jesus Cristo faz o sacrifício de si mesmo pela humanidade, agora ele é o nosso sumo sacerdote. A gente se apresenta não mais ao sacerdote aqui na terra para oferecer o animal, né, para pedir perdão pelos pecados diante do sacerdote, para que o sacerdote pudesse interceder a Deus. Agora nós fazemos o quê? Nós fazemos a oração direta para Jesus, né? E Jesus é que é o nosso sumo sacerdote, ele que intercede diante de Deus no céu, né, por nós. E sabe qual que é o ponto central aqui? Que esse poder, o poder do chifre pequeno, representado pelo poder papal, o que a igreja romana ela fez? Preste atenção, o que ela fez? O poder religioso romano, o que ele fez?
tirou o sacrifício de Cristo, ou seja, Jesus, diariamente no céu, ele faz o que? Ele intercede por nós diariamente, certo? Todos os dias, diariamente. Então, o pecador arrependido se apresenta diante de Cristo Jesus e intercede por nós diariamente. Esse é o sacrifício diário, certo? Sacrifício diário. Não que Jesus esteja morrendo todos os dias, não é nesse sentido. No sentido de que ele intercede por nós todos os dias. E o que acontece? Esse poder romano, ele atingiria quem? O serviço de Jesus Cristo no santuário no céu, certo? Sacrifício diário, intercedendo por nós diariamente. E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Por que foi deitado abaixo? Agora que você vai entender, ó. A igreja romana, o que acontece? Ela criou esse negócio, essa ideia de você, diante de um homem, chegar lá e confessar os seus pecados diante de um homem. Não há mais necessidade disso, não existe. Era nessa época que acontecia esse confessamento de um pecador diante do sacerdote. O sacerdote levava um animal lá para dentro do santuário e fazia toda aquela cerimônia, certo? Agora, a Igreja Católica, o que ela fez no passado, e hoje, né, ainda hoje existe isso, né? Ela ensina para os fiéis, para a pessoa, o pecador, confessar os seus pecados, não diretamente a Jesus Cristo, mas diretamente ao sacerdote, que é um padre, né, uma pessoa que tem essa função. O que diz aqui o Catecismo Romano aqui, ó? A confissão ao sacerdote constitui uma parte essencial ao sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, após se terem seriamente examinado, mesmo que tais pecados sejam secretíssimos e tenham sido cometidos apenas contra os 2 últimos preceitos do Decálogo, porque por vezes estes pecados ferem mais gravemente a alma e são mais perigosos que os cometidos à vista de todos. Ou seja, mesmo os pecados mais secretíssimos, mais secretos, as pessoas têm que fazer o quê? Confessar diante do sacerdote, que não existe mais essa função aqui do sacerdote. Hoje nós temos Jesus Cristo no céu, mas a Igreja Católica ensinou isso e está ensinando isso. Isso é a forma de engano do chifre pequeno. Por isso que ela fala, né, que esse chifre pequeno, o que ele fez? Cresceu até atingir o exército dos céus, alguns exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Então, quando você faz a comparação com Lúcifer, né, que ele com a sua cauda representando a falso profeta, falso ensinamento, esse chifre pequeno representado pelo poder romano, a religião romana, a forma doutrinária que a igreja romana apresenta, falando que a pessoa tem que se apresentar diante do sacerdote e não diretamente a Cristo. Isso é falso, irmão. Isso é um falso ensinamento. Então, esse poder, esse chifre pequeno que chegou até o príncipe, foi exatamente nesse sentido aqui, tirando a função de Cristo e passando exatamente para o homem. Essa é a função de Jesus Cristo no céu, interceder por nós. E dele tirou o sacrifício diário. Tirou o sacrifício diário de quem? O poder romano? Tirou o sacrifício diário de Jesus Cristo, certo? Porque agora eles colocam um homem no lugar de Jesus Cristo. E isso é errado, que é o nosso sacerdote é Jesus. E o lugar do seu santuário, qual era a função do santuário? O pecador se apresentar diante do sacerdote, que o sacerdote agora é Jesus Cristo, deitou por terra toda a cerimônia do santuário, entendeu? Que agora é Jesus que está no santuário celestial intercedendo por nós. Por isso que esse é uma forma errada, forma falsa de ensinar. E a Bíblia apresenta a forma correta de a gente se apresentar diante de Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote e não um mero homem. Certo, meus amigos? Então é isso aí. Então a gente está entendendo, está estudando, está examinando, está se aprofundando sobre os mínimos detalhes da profecia de Daniel. E aqui que vai entrar numa parte muito interessante, muito mais interessante ainda. Cada versículo que a gente vai estudando tem coisas bem interessantes. E olha só, Daniel capítulo 8, versículo 12, que diz assim, ó: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário. A gente já observou ali, né? O sacrifício diário. O poder romano tá tirando o sacrifício que é de Cristo, todos os dias interceder por nós, está colocando o homem no lugar dele. Por isso que fala, o exército lhe foi entregue. E esse exército que foi entregue?
Se a gente olhar no passado, a perseguição que o poder romano fez com a igreja de Deus, com os cristãos, é terrível, irmãos. Por isso que fala, o exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário também, que é o sacrifício diário de Cristo, intercedendo por nós, por causa das transgressões. E o que é a transgressão? A gente vai ver com mais detalhes mais para frente sobre essa palavrinha aqui, a transgressão. E deitou por terra a verdade. A verdade de quê, irmãos? A verdade do santuário, que é Jesus Cristo que intercede por nós. Fala que esse chifre pequeno, ou seja, Roma, jogou por terra a verdade do santuário, e não somente a verdade do santuário, mas também, quando a gente vai examinar o que é a verdade na Bíblia, a gente vem aqui em Salmos 119, versículo 86, fala que os mandamentos de Deus é a verdade. A lei de Deus, aqui em Salmo 119, 142, fala que a lei de Deus é verdade. Quando você vai em João 14, versículo 6, fala que Jesus é verdade. Quando você vai em Jeremias 10, versículo 10, fala que Deus é a verdade. Quando você vai em João 17, 17, fala que a palavra de Deus é a verdade. Quando você vai em 1 João 5, 6, fala que o Espírito Santo é a verdade. Então, o que essa profecia está falando? Que o poder daquele chifre pequeno, representado por Roma, o que eles iam fazer com a verdade? O que Roma ia fazer com a verdade? Ia lançar a verdade por terra. Como que Roma lança a verdade dos mandamentos por terra? Quando ela altera a lei de Deus. Lembre que o segundo mandamento fala para não fazer imagem de escultura. O que Roma fez? Tirou esse mandamento de não fazer imagem de escultura, colocou outro mandamento ali, e hoje eles fazem imagem de escultura e acham que tudo está certo. Quando é que a verdade de Jesus Cristo é lançada por terra? Quando, a gente acabou de ver aqui, quando o homem quer se colocar no lugar da função de Jesus, que é a função de Jesus é nosso mediador, nosso intercessor. Aí coloca um homem para interceder. E isso é jogar a verdade de Jesus por terra. Como que a verdade de Deus é lançada por terra? Você lembra que a gente estudou no passado, nos capítulos passados ali, que o próprio Papa, não esse Papa aqui, mas um Papa falou uma coisa bem interessante aqui, ó, que a gente já viu, né, que é a pretensão de ser igual a Deus. Nós, os Papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Isso quem falou foi o Papa Leão XIII. Então, quando a pessoa quer se colocar no lugar de Deus, a verdade de Deus também é lançada por terra. E assim, irmãos, todas as coisas aqui a gente vê que Roma fez exatamente isso para lançar a verdade da palavra de Deus, a verdade de Jesus, a verdade de Deus, a verdade dos mandamentos, todos esses foram lançados por terra. E o que mais que foi lançado por terra nos mandamentos? A gente viu ali no Império Constantino, né, Imperador Constantino, Imperador Romano, lançou por terra a verdade do quarto mandamento, né, que fala para lembrar do dia de sábado. O que ele fez lá? Ele fez a mudança do sábado para o domingo. Isso aconteceu no ano 321, certo? E quando que a palavra de Deus é lançada por terra? A partir do momento que a igreja quer se colocar acima da palavra de Deus, ela lança a verdade da palavra de Deus por terra. E o que mais que aconteceu no passado? Milhares de Bíblias foram queimadas. E quem fez isso? O próprio poder romano, né, irmãos? A própria igreja romana, ela fez isso no passado. E a gente só estudar a história que você vai saber que é exatamente isso. E a gente vai ver com mais detalhes daqui para frente nos próximos vídeos, irmãos, para o vídeo não ficar muito longo, certo? Então é isso aí, meus amigos. Eu acho que dá até para me resumir esse restante aqui, para a gente ir para o capítulo 8, versículo 14. Sei que já está meio longo o vídeo, mas vamos finalizar aqui, ó. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, fala assim, ó: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Preste atenção, João ele tem uma visão de Deus sentado em um trono. Interessante que a cor do trono que João vê é branco. E olha só, o que diz aqui, ó? Olha só essa imagem, preste atenção, o Papa sentado em um trono. Seria coincidência ele está sentado em um trono branco? Você lembra aqui que a gente acabou de ler aqui que o Papa Leão XIII falou que nós os papas temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso? Olha só que situação, e o Papa sentado no trono. E olha só o que fala aqui, 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus
ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Tá vendo aí, irmãos? Qual a situação do chifre pequeno? Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E quem queria sentar no trono de Deus? Quem queria tomar o trono de Deus? Aqui, ó, Lúcifer. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o desejo de Lúcifer era tomar o trono de Deus. E agora ele passou esse sentimento de querer ser igual a Deus para o ser humano. E aqui a gente vê a situação, e o próprio Papa estava falando aqui, né? Que eles têm o lugar de Deus aqui na Terra. Isso é blasfêmia, irmãos. Isso é blasfêmia. Só existe um Deus, que é o nosso Deus criador dos céus e da terra. Nenhum ser humano foi dado essa autoridade, né, de ser igual a Deus. Certo, irmãos? Então espero que vocês tenham entendido aí mais um vídeo. Finalizamos aí o versículo, até o versículo 12, né? Agora, lá no versículo 14, vai ser algo fantástico, que a gente vai entrar na parte fantástica da profecia de Daniel. Espero você até o próximo vídeo. Tchau, tchau.